Então, vamos lá, vamos iniciar a aula de hoje, né? Já comecei a gravar aqui. Então, o que acontece? A gente começou a falar de algumas políticas públicas na semana passada. E aí, se eu entrasse detalhadamente nas políticas públicas, eu iria falar sobre a matéria de saúde pública que vocês estão tendo. Então, vocês já vão aprender detalhadamente lá. Então, se eu ficar falando da política pública aqui também, porque eu dei uma pincelada na última aula, só falei mais ou menos como que funcionava em relação à aplicação da matéria de educação nutricional. E aí, se eu for ficar explicando, vai ficar matéria redundante, tá? Então, vamos lá. Compartilhar aqui para vocês. Está aparecendo alguma coisa aí para vocês, pessoal? Para mim, não. Então, calma aí. Para mim também não. Calma aí. Compartilhar. Deixa eu botar aqui de novo. Vê se agora vai. Consegue? Foi. Tá. Então, o que a gente vai iniciar? Nós vimos na última aula um pouco sobre as políticas públicas. Falamos sobre o direito humano à alimentação, né? Falamos sobre, em relação como que funcionou as conferências, depois houve a necessidade da criação da legislação, depois pactuar algumas particularidades mediante o que essas conferências, onde participava tanto a sociedade civil quanto a sociedade que era dividida em civil e os ministérios, né, o pessoal do governo, do município, dos ministérios, que eu falo em relação, por exemplo, à conferência, o Ministério da Saúde, que vai à esfera federal, estadual, até chegar à esfera municipal. Então, as conferências são realizadas nos municípios, que essas informações são passadas para o Estado e do Estado para a esfera federal, que chega ao Ministério. E aí, como um braço da educação nutricional, propriamente, é atingir todas as faixas etárias. Então, lá a gente verifica na legislação em relação a isso, que independente da faixa etária, independente, né, nenhum tipo de classificação, a necessidade do direito humano em ter a alimentação adequada. E como que isso pode ser diferenciado? Como que isso pode ser modificado, né? Então, a gente vai começar a desenvolver essas habilidades, tá? Então, aqui eu vou começar a pincelar, e cada faixa etária existe uma
uma caderneta, existe de uma forma diferenciada de cada faixa etária informações do próprio Ministério. Então, existe falando lá sobre essas faixas etárias, então a gente vai pincelar aqui e depois a gente vai às cadernetas, onde o que preconizam essas cadernetas e o que possa ser utilizado, tanto no campo da educação nutricional, atingindo a educação em si das escolas, que eu vou falar um pouco hoje, e a gente pode atingir também o campo da saúde, que é onde vocês possam atuar lá na atenção básica, possam atuar auxiliando no posto de saúde, ou no centro de referência de gestante, ou dentre, né, os centros de referência de idoso, ou dentre essas faixas etárias, né, que vão se comportar. Então, a gente começa a falar de criança, né, dessas faixas etárias. A gente verificou lá, inicialmente, que é a formação dos hábitos alimentares, aonde ocorre. Então, desde o momento que essa criança, né, está sendo gerada, essa criança foi amamentada, realizou o processo de introdução alimentar, desde esse momento, inicia-se essa formação desses hábitos alimentares. E como que a educação nutricional ela pode auxiliar nesse momento? Ela pode, por exemplo, na educação, trazer aplicabilidade, tá, nas atividades que são nas creches, nas escolas, ou algum local de referência, tá, que eu vou falar da saúde, algum local de referência. Eu não sei se, acho que o São Fidélis tem centro da família, como centro de saúde da família, tem, acho que um centro de referência que aborda esse campo tanto da gestante quanto da criança. O pessoal acho que já me falou, e adolescência também. E aí, como que você deve modificar, tá? Modificar essa realidade alimentar. Então, você começa a ter uma interação com a rotina da criança. Uma das interações são nas escolas, onde vocês vão começar a organizar, tá? Vocês vão verificar quais atividades que vão ser, né, da forma flexível e cooperativa. Como? Como assim? Primeiro que se eu for dar uma palestra na escola, eu tenho que saber o quê? A idade, eu tenho que saber planejar uma atividade que seja eficiente para aquela idade, que tenha um interesse, que tenha uma cooperação por meio até de uma dinâmica, dependendo da idade. Então, cada idade, vocês vão referenciar um tipo de comunicação. Lembra que eu falei nas aulas anteriores, lá no início? Um tipo de comunicação que vai ser diferenciada para cada faixa etária, cada ciclo, e dentro desse ciclo existe a faixa etária que vai se diferenciar. E aí vocês vão, nesse planejamento, buscar o melhor momento, né? É a forma mais... Calma aí. A forma mais importante para vocês passarem esse conteúdo. Então, em relação ao momento que vocês vão passar, isso vai ser tudo acordado com a escola, com a creche, porque dependendo do caso, se for adolescente, ficar sem um intervalo por conta de uma palestra. Então, assim, será que vai ter uma adesão? Vai ser uma adesão significativa das informações? Acho muito difícil, né? Então, assim, o momento mais apropriado, tudo de uma forma planejada e organizada, tá? Quais os anseios, os desejos dessa faixa etária? Então, você entender a realidade, ler, ser
técnico em relação à faixa etária que vocês vão fazer a aplicabilidade, né, da palestra, dos treinamentos. Vocês vão ter, de alguma forma, tentar entender o feedback. Será o que eu estou passando, o que eu estou levando de informação e conhecimento, eles estão conseguindo absorver, entender? Então, por meio de estímulos, durante as informações, a atividade, o conhecimento, vocês vão analisar se eles estão entendendo, se eles estão conseguindo desenvolver essa habilidade que vocês estão passando, essas informações. E, como a gente falou lá anteriormente, existem formas, né? Tem métodos pedagógicos de passar essas informações. Então, através de exposição, né? Então, vocês vão expor, dependendo, obviamente, da idade. Por exemplo, se for crianças menores, não adianta, né, gente? Expor, fazer uma aula lá de apresentação de slide, que não vai resolver. Então, vocês têm que entender como que vocês vão prender. A palavra é essa. Como que vocês vão prender e criar interesse, criar essa atenção desse público, tá? E muita cautela, né, na hora de vocês apresentarem. Então, por exemplo, na hora que vocês forem palestrar, forem treinar, vocês não utilizarem formas muito repetidas, assuntos que tenha um fluxo de início, meio e fim, que tenha coesão, que tenha um segmento, tá? Para fazer com que esse público entenda, né, o que você está falando, o que você está apresentando ali. E principalmente, dependendo da faixa etária, elas possuem uma falta de conhecimento dos alimentos de uma forma geral, que você tem que mostrar, você tem que exemplificar tantas vezes, porque aquilo é novo, né? Então, dependendo da faixa etária, você vai desenvolver outras atividades para tentar ensinar. Então, as crianças menores, vocês estimularem, por exemplo, apresentar o alimento, fazer com que a criança sinta, né, pegue o alimento, a textura, o cheiro, que você aguce os sentidos da criança, que a criança prove aquele alimento. Porque a criança, ela não conhece, né? Então, cada segmento, né, da idade, vocês vão desenvolver cada tipo de atividade, né? A alimentação é importante, não somente, né, com uma parte educacional, mas com o objetivo principal de promover essa mastigação da forma correta, a degustação da forma correta e contato com os novos sabores. O que a gente vê hoje é realidade, gente? Eu constantemente pego crianças com dificuldade de mastigação, crianças grandes, mastigação e deglutição. Em que sentido? Se a introdução alimentar ela não é feita da forma correta, onde a criança vai aprender a mastigar, e aí se a criança, as mães ficam muito receosas, né, de não receber aquela alimentação naquele momento, ela acha que a quantidade é muito pequena, e aí ela começa a entrar em um desespero, enfim. Ela começa o quê? Fornecer qualquer outra coisa, principalmente a mamadeira. Ah, mas pelo menos ele se alimentou, né? Ah, pelo menos ele comeu isso. Ah, pelo menos ele não ficou sem comer nada. Então, eu não, assim, canso de ouvir isso. Isso faz com que a criança
se no momento da introdução, ela não recebe, ela não é estimulada para receber esse alimento e mastigar esse alimento e continuar consumindo um alimento líquido, ela não vai desenvolver essa mastigação, essa deglutição. Eu estou atendendo, né, casos de seletividade alimentar e de introdução que não foi realizada da forma correta. Então, por isso que eu acho, assim, de extrema importância fazer essa alimentação complementar, essa introdução alimentar da forma correta, devido ao que vai desencadear uma série de fatores que as crianças, eu vou receber as crianças já grandes, com seletividade, não consegue deglutir, come 2 pedaços só de carne, mas tenta mastigar, fica com o alimento na boca e tem que botar líquido para engolir, só come com líquido junto. Olha a dificuldade que você está gerando, né? Que as crianças estão, né, cada vez mais, de uma certa forma, acontecendo isso de uma forma ainda muito relevante, acontece ainda muito. E o contato com experimentar novos alimentos. Então, a gente vê as crianças mais velhas que já dizem que não comem, e aí a mãe, às vezes, eu já atendi crianças assim, maior, e essas crianças, muitas vezes, além de não conhecer o alimento, a mãe fala que ofertou esse alimento e que a criança não gostou. Então, assim, a gente sabe claramente que para a criança gostar daquele alimento, ela tem que não dizer que não gosta, ela tem que ser exposta àquele alimento por, no mínimo, 10 vezes, de várias formas. E aí a mãe não expõe, porque em algum momento a criança rejeitou e a mãe não apresenta mais aquele alimento. E aí o que acontece? Cada vez mais a criança vai ficando restrita e chega lá, quase na adolescência, quase não comendo nada, tá? Então, essa é uma realidade que acontece muito, muito mesmo. E, principalmente, o que a gente vê hoje em dia, o fator principal, comer assistindo televisão, celular e tablet. A criança não sabe o que ela está comendo, ela mal está mastigando, ela só está colocando para dentro e ela não sabe o que é uma cenoura, ela não sabe, porque ela simplesmente é como se estivesse jogando comida para dentro, a criança mal mastiga e já vai engolir, e ela não sabe o que ela come. E aí vem aquela facilidade que a mãe tenta bater tudo, mistura, esconde, diz que isso a criança não gosta, enfim. Existe isso, gera uma dificuldade tão assustadora, né? É um número que está crescendo tanto, que o que acontece é que essa criança chega na fase adulta e ela tem uma dificuldade para mastigar, logo coloca, mal mastiga e já engole. Então, assim, isso vai desencadear uma série de patologias, de obesidade, enfim, dentre outras complicações. Então, por isso que na infância é o momento de cada vez mais rápido você repara esse problema, mas, né, menos você vai ter futuro lá na frente, vai ter problema lá na frente. Então, se está com dificuldade, né, vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai apresentando. Então, às vezes, e aí a mãe fica desesperada. E aí, quando chega para você, é um caso que você tem que ter muita paciência, desenvolver um plano alimentar várias vezes. Você tem que fazer a contabilização e a criança chega já para você desnutrido. Então, assim, são casos que infelizmente estão acontecendo, assim, de uma forma muito alta. E uma forma
né, de você estimular a criança, fazer com que a criança, de acordo com a idade dela, que esse brincar, né, essa palavra no sentido de aprender, né, nada de brincadeira, no sentido de aprender. Então, por exemplo, eu atendo ainda muitas crianças grandes, né, com esse problema de mastigação e deglutição. E crianças que você tem que, assim, que come muito pouco, muito pouco. A criança ficando apática. E aí uma estratégia é essa, tá? A estratégia da criança tentar comer brincando. Então, da criança montar aquele prato colorido, de estimular a criatividade, estimular a criança por meio dessa assimilação, onde vai fazer lá a carinho do bonequinho, do bichinho. Isso é uma forma de interação, porque quando reduz esse salto do crescimento, de forma fisiológica natural, reduz também esse interesse, que isso é normal. E aí as crianças reduzem essa quantidade e não se importam mais, né, com a alimentação. Então, essa é a forma de estimular, de você trazer a criança para a cozinha, dependendo da idade. Pode o quê? Lavar uma folha de alface, ensinar. Consequentemente, a criança vai pegar aquilo, vai ficar colocando na boca. Então, fazer com que essa relação seja uma relação leve, tá? Que acontece muito esses conflitos familiares, até falei na outra aula, esses conflitos familiares que, na hora do almoço, que não come, aí fica, se você não comer isso, você não vai ganhar sobremesa, se você não comer isso, você não vai fazer isso, aí já começa uma guerra, né? E essa forma é uma forma de tornar mais leve, aprender. Ela está higienizando o quê? Higienizando alface, a forma de cortar, começa a ter o quê? Assimilar o que aquilo é uma hortaliça, começa a trazer o quê? Prazer, né? Prazer. Então, a gente deve o quê? Ter intervenções lúdicas, tá? Que a criança, ela começa o quê? Explorar, ela começa a ter relação, tá? Entre esse aprendizado e utilizando, né, de alguma certa forma, esse ato de brincar. As ferramentas educativas, né, pode utilizar um brinquedo, uma forma lúdica, isso tudo, gente, vai estar relacionado à idade. Então, por exemplo, hoje, se você falar para uma criança aí, o espinafre do Popeye. Gente, tem criança que não sabe nem o que é Popeye hoje, né? Tem criança que, para ela, não está falando. Então, você tentar estimular. Se falar o Hulk, a criança vai entender. Então, assim, através de um brinquedo, ou através mostrando o alimento, alguma coisa que seja, que prenda, que estimule essa atenção. E aí, algumas experiências, né, vão tornar esse conhecimento, né, significativo. Tem muitas pessoas, principalmente, né, que vivenciam. Por quê? Você vai escolher a profissão que mais, assim, você vivenciou, ou que mais você tenha uma habilidade, que você tenha mais o quê? Uma experiência, né? E essa experiência, o quê? Vai tornar cada vez mais, você vai ter uma facilidade nessa transformação, de você passar. Então, hoje, eu consigo falar de seletividade alimentar tranquilamente, porque eu passei por isso. Então, eu fui essa criança que não comia nada, que, assim, não comia nada de verduras e legumes, que ficava numa mesa por 2 e 3 horas sentada, que eu não saía da mesa enquanto eu não terminava de comer. Então, sobre assuntos que você tem experiência, ou que você comece a aprender. Então,
fazer como, né, a introdução alimentar. Você só vai conseguir fazer essa transformação a partir do momento que você tem experiência. Ah, Carla, mas eu não tenho experiência, eu escolhi essa especialidade X, mas eu quero desenvolver, né, essa habilidade. Então, que você comece a ter essa experiência dos outros, que você comece a ter essa habilidade e você consiga transformar. Porque você só vai conseguir fazer essa transformação em aprendizagem porque você está vivenciando aquilo, você tem propriedade daquele assunto, você sabe o que acontece, você sabe de uma forma psicológica como que isso pode influenciar. Então, tudo isso torna esse processo mais fácil, torna esse processo mais rápido, né, para essa criança, porque você tem propriedade, que já sabe, obviamente algumas coisas vão ser novas sempre, coisas que vão acontecer sempre, que você nem sonha, enfim, mas são coisas, obviamente, que vão mudando e você vai, né, adquirindo conhecimento. E esse processo pode ser lento. Em que sentido? Pode não ter resultado imediato. Então, a introdução alimentar, às vezes, de uma criança com 6 meses, começa em determinado caso, gente, eu começo a ter resultado na criança com 8 meses. Então, às vezes, ela demora 1, 2 meses para começar a comer bem, tá? Então, não é naquele dia, porque todo mundo acha que no primeiro dia a criança vai comer aquilo tudo, que vai comer aquela quantidade. Às vezes a mãe coloca um prato tão grande e a criança tem que comer, a criança não tem capacidade gástrica para comer aquela quantidade. Só que para ter, você conseguir atingir, né, esse alvo, você deve ter trabalhos o quê? Contínuos. Então, fazer com que essa mãe estimule, que essa mãe tem casos de seletividade alimentar que dura anos. Mas você tá todo dia ali, oferecendo alimento, fazendo receita com a criança, estimulando. Hoje eu como todos os vegetais e todas as verduras, tá? Mas durou anos, durou uns 4 anos, né? Tudo que... E isso foi um dos indicativos da minha escolha da minha profissão. Não queria que ninguém, né? Não quero que nenhuma criança passe essa dificuldade que eu tive. Então, por insistência dos meus pais, que não sabiam como lidar, e de uma forma não existia esse pensamento educativo, de educação nutricional, de educar, fazer um trabalho de educação nutricional, de fazer carinhas, de fazer habilidade com receita. Não existia isso há anos atrás, não existia isso 20 anos atrás, né? Em 25 anos atrás. Então, hoje, a gente sabe que isso dá resultado. A gente vê. Só que é um processo lento, tá? Então, essas ferramentas, elas podem ser independentes e dependentes, né? As independentes, você pode utilizar várias formas, tá? De você tentar apresentar. Então, existe, por exemplo, de brincadeiras, enfim, de interação, de uma forma geral. São várias formas que você vai tentar interagir, tá? Que você vai interagir com essa criança. Então, tem crianças maiores, por exemplo, que gostam, né? Tem baralho de alimentos, você pode fazer por cartaz, fazer fantoches, história em quadrinhos, ilustrações, né? Pode utilizar jornal escolar, livros, né? Fazer algum mural, fazer algum teatro, fantoche, dependendo da idade, eles amam fantoche, amam.
utilizar, né, no teatro, máscaras, ter todo um contexto. Depois pode ser uma dinâmica com alguma oficina culinária, onde eles vão fazer preparo de algum alimento, ou tiver alguma coisa para vocês modelarem, cores, né? Porque as crianças menores, vocês possam ter outra forma de passar esse conhecimento, de levar a criança a começar a pegar o alimento, sentir a textura, o cheiro do alimento. Então, vocês vão começar, de uma certa forma, trazer alguma dessas habilidades. E as dependentes são o quê? Alguns jogos que posso utilizar, por exemplo, no computador, alguma coisa na TV, algum CD de história ou de música, né? Ou que você possa utilizar em data show. Só que é o que eu falei, isso é muito independente do tipo, da idade de criança que vocês vão passar essas informações, tá? Então, por exemplo, dependendo da idade, você não vai conseguir prender, tá? Atenção. Então, você tem que raciocinar. Alguns jogos têm dizendo a idade, você faz um teste, né? Alguém, família, alguém a criança vai se interessar ou não pelo jogo antes de fazer a palestra. E aqui, ó, mostra exemplo, por exemplo, mostra vários exemplos. Aqui, por exemplo, a gente para exemplificar, né? São fotos, mas, por exemplo, hoje a gente não utiliza mais a pirâmide alimentar, a gente utiliza o guia. Mas aqui foi utilizado como base, né? Aqui foi utilizado, por exemplo, a pirâmide alimentar, onde crianças maiores, elas tinham que assimilar e colocar nos quadrantes, tá? Classificar os alimentos que são mais energéticos, que são mais nutritivos, que ofertam a quantidade de minerais, né? Elas foram posicionando. Aqui, por exemplo, tem vários jogos interativos, tá vendo? Aqui tem jogos, ó, de tipo roleta, tem joguinho aqui, ó, de montagem, tem fantoches, tem bonequinhos, ó, em forma de bonecos, né? Os alimentos em forma de bonecos. Aqui, ó, as crianças, como atividade escolar, elas mesmas relatando, ó, sobre as frutas, cada um representando uma fruta e explicando, que são crianças maiores. Então, atividade escolar aqui, trazendo as crianças para essa realidade. Aqui, ó, uma oficina culinária, fazendo com que as crianças, ó, cada um no seu produto, e cada um fazendo, né, desenvolvendo essa habilidade. Aqui, outro tipo de brincadeira também, assimilando um boneco com um tipo de macro ou micronutriente. Então, tem assimilação. Então, assim, são várias formas para vocês tentarem apresentar, tá? Quando vocês trabalharem com essa parte de educação nutricional, a gente realizar trabalhos, fazer com que essa criança interaja, ó, cardápio aqui da semana, cada dia colocar um tipo de vegetal. Então, assim, fazer esse planejamento. Então, são crianças maiores que já entendem, que já sabem o que é. E exemplificar, né? Por exemplo, abóbora, qual tipo de preparação que pode ser feita, fazer com que a criança estimule, né? Crie essa imaginação. E aí a gente fecha esse bloco das crianças, a gente vai para o bloco dos adolescentes, tá? Onde eles têm uma influência, né, em relação a alguns contextos, no sentido que a gente tem uma mídia muito forte, né? Hoje a gente tem
a internet, onde eles, né, é uma influência, né, uma realidade, uma influência que acontece muito, alguma vivência de algum contexto familiar, se essa alimentação não foi introduzida lá quando criança, de uma forma correta, se tem algum risco, né, se é vulnerável ou não, de uma forma assim, eu digo psicológica, emocional, tá? Se esse adolescente, eu vou mostrar para vocês quando cada fase tem a caderneta, então a gente sabe, né? Todo mundo passou por essa fase. Então, para mulher, né? Primeira menstruação, essa fase da adolescência, até acostumar com essa ideia. Então, são momentos que esse adolescente vai passando, a alimentação da mulher, né? Depois desse período menstrual, ela tem que ser rica em ferro, né? Quantidade de proteína adequada, devido a alguns casos, né? Das adolescentes não consumirem, né, a quantidade adequada e ter uma anemia, né? Então, assim, a gente sabe que passamos essa fase, mas é uma fase que você tem que ter muita cautela ao falar, porque você tem que saber, na verdade, ter atenção desse público, falar a linguagem desse público, porque se você deixar, principalmente o grupo do adolescente, minha filha, eles vão dominando. Quando você vê, você não pode perder a rédea dessa palestra, desse treinamento. Então tem que ter assim, esse entendimento desse público, trazer para a realidade. Qual a realidade hoje de um adolescente? O que mais se fala? O que a mídia fala? Qual o tipo de pessoas que influenciam, né? Essa faixa etária, tá? E são medidas, né, que de alguma certa forma, se no período da adolescência, se a criança consumia de uma forma adequada, passou, né, pelo aquele período de redução do salto de crescimento e chegou na adolescência que tem um salto de crescimento, ela vai se manter com a alimentação adequada. Obviamente, nesse momento, ela já vai, como de uma forma natural, os adolescentes, eles já se distanciam, né, da família, procurando, de uma certa forma, outros mentores, né, que isso é uma forma natural. E aí, o que acontece? Esses adolescentes, eles começam obviamente, se alimentar mais de fast food, eles usam isso para socializar. Então, assim, isso acontece, mas se tem esse acompanhamento equilibrado e adequado, isso vai ser, com certeza, de uma certa forma, bem reduzida. Só que hoje não é nossa realidade. A gente vê cada vez mais esses adolescentes, desde crianças, né? Quando chega na fase da adolescência, piora mais ainda a alimentação. Então, são medidas que são preventivas no sentido de que, se você mantém essa alimentação adequada e passa também pela adolescência, obviamente vai ser um adulto que vai manter uma alimentação saudável. Processo contínuo, né, instituído desde a infância, um controle, existe uma propaganda super que vai influenciar a mídia. E a inclusão da educação nutricional no currículo escolar, ela é muito importante para você chegar, você compara, por exemplo, independente de escola, que seja pública ou particular, existe essa dificuldade, tá? De se alimentar da forma saudável, independente de escola, a gente percebe isso.
E aí começa a ter o quê? As modificações físicas, né? Como eu falei, existe uma demanda energética e de nutrientes em relação a hábitos errôneos, né? A omissão de refeições. Então, geralmente começa o quê? Acordar mais tarde, omite o de jejum, aí come mais, vai comer mais no almoço, aí começa a comer mais, porque tem um salto de crescimento, um estirão de crescimento na adolescência, então existe essa necessidade de aumentar essa demanda de energia e de nutrientes, e aí ele dorme mais, começa a omitir a refeição, o consumo, prefere o quê? Preparações mais rápidas, e aí eles vão começar o quê? Mastigar menos, comer sempre com televisão, distração e telefone, menor ingestão de frutas e hortaliças. E em relação a um ponto principal, a insatisfação da imagem corporal. Então, muitos casos tendo dieta restritiva e principalmente alguma dieta que possa estar assim na moda, mas no sentido que não tem acompanhamento. Então, assim, N casos a gente vê adolescentes passando mal, enfim, na rua, por conta de algumas dessas restrições sem acompanhamento. E o risco, né, dessa compulsão alimentar e os transtornos alimentares que evidenciam muito nesse período. Então, querem uma imagem, né? Então, ver na internet lá, devido à influência da mídia, querem aquele corpo, e aí começa a desencadear essa compulsão, esse transtorno alimentar. E aí a obesidade é um dos fatores, né, que começa a desenvolver essa síndrome metabólica na idade adulta. Então, isso inicia principalmente no período da adolescência. Cada vez mais cedo está iniciando mais cedo. Isso já está... Antes acontecia muito período da adolescência. Hoje está acontecendo crianças estarem já com esse desenvolvimento de risco de síndrome metabólica. Então, os principais pontos em relação aos aspectos, né, dessa segurança, tá? Que principalmente quando vocês estiverem em treinamento, quando vocês estiverem, por exemplo, eu já tive em treinamento com adolescente que tinha transtorno alimentar e que eles, por exemplo, alguns, eles não, por exemplo, recusa de subir na balança porque tinha uns outros em volta e os outros queriam ver o peso e começa aquela, né, aquela coisa, virar aquela chacota toda, e aí eles nem, né, em determinado caso, nem pesar. E aí, portando informações deles, né, então privacidade, a confidencial e sigilo, tá? Porque se você quebra, isso é antiético, né? Vocês vão fazer um juramento, então jamais quebrar essa ética. Vocês, quando tiverem com adolescentes, vocês têm que ter esse alerta 10 vezes mais. Vocês têm que ver além do que está na sua frente, tá? A gente já passou por isso, então a gente tem que entender além daquela situação. Então, você está vendo que aquela pessoa tem um peso mais acima, e que tá todo mundo já na fila, falando, eu tô dando exemplo, tá todo mundo falando, quer ver o peso, parará, faz o seguinte, bota ele do seu lado, ele vai ser o último a pesar, então não vai ter mais fila, não vai ter mais ninguém, todo mundo voltou para a sala e aí ninguém viu, então você resolveu o problema e você teve sigilo. Agora, se você falar, por exemplo, fez isso tudo e falar o peso, né, dele, ele vai ficar descrente, né? Então, assim, todo jogo de cintura que você tem que ver além, tá, dessa situação com o adolescente. E aí, né, todo o treinamento, vocês começarem a estabelecer metas, fazer com que eles possam ter mudanças, né, que seja de forma progressiva, vocês começam a ter esse enfoque do aspecto, né, que seja positivo e que não é nutritivo, mas que traz, fazer com que estimule não somente a nutrição, mas como hábito, né, que seja positivo,
e trazer, obviamente, a família, tá? Então, se em qualquer faixa etária, não tiver o suporte da família, vai ser um processo muito mais difícil, tá? Então, de forma ideal, é você ter o indivíduo, né, de uma certa forma, a associação do indivíduo e o coletivo, obviamente tem as particularidades. Em que sentido? Vocês entenderem o que esse grupo, né, de uma forma coletiva, o que eles sofrem, o que mais eles gostam de comer, o que mais eles têm dificuldade, o que você tem que desenvolver, e daí você tentar transformar em associação, tá, individual. E no ambiente escolar, quando vocês, né, se vocês trabalharem assim, é um ambiente facilitador, no sentido que as escolas comem o que é planejado, né? Você planejou, fez o cardápio lá, então é um facilitador. O CRN já preconizou que algumas cantinas devem ter a quantidade de alimentos que sejam nutritivos, que são reduzidos em sódio e gordura. Então, isso torna um ambiente que facilita, tá? Facilita com que ele tenha uma alimentação mais equilibrada. Existe atividades, né? Como eu falei, a pirâmide alimentar hoje em dia, ela não está sendo mais utilizada, tá? Ela foi muito utilizada, mas hoje a nossa referência é o guia alimentar, tá? Então, ela foi a pirâmide foi muito explorada. Então, sempre quando vocês vão, às vezes, pesquisar alguma atividade, vai aparecer. Eu coloquei aqui para dizer que hoje a gente não utiliza mais. Hoje a gente referencia somente o guia. É uma forma, um instrumento de orientação nutricional de uma forma mais clara. Então, você vai falar com o adolescente, ele já vai entendendo. A linguagem é uma linguagem mais clara. Você pode pegar os tópicos, né, mais importantes lá e passar essa informação. E eu vou mostrar para vocês também a cartilha, tá, da saúde, e aí a gente vai fechando cada faixa etária. Trabalha a necessidade, né, dos alimentos, dos nutrientes. Cada grupo ela tem as particularidades e o porcionamento. Tá? Então, cada grupo tem essa individualidade, então vocês vão trabalhar isso. Se em média um adolescente ele tem que consumir tanto de carboidrato, isso é como um exemplo, tá? E aí vocês podem elaborar, né, folders educativos que tenham em relação a algumas dicas, se eles gostam, algumas receitas que eles levam, pedem para a mãe fazer. Vocês ofertarem dinâmica, alguma coisa para comer, eles amam, né? Alguns temas que vão gerar o quê? Curiosidade, interesse, tá? Jogos educativos, algum tipo que utiliza eletrônico ou memória, algum tipo de tabuleiro que vocês possam adaptar à situação, né, desse público. Algum tipo de vídeo, alguma demonstração, né, de rótulos, alimentos, esse consumo consciente. Então, aqui, por exemplo, tem, falando dos 10 passos da alimentação saudável e falando da proporção, de alimentos para proporção de açúcar, de sal, tá? Aqui explorando sentidos, vocês podem, né, tapar os olhos, fazer com que eles tentem acertar os alimentos, tá? E aqui em relação a já chegando à fase adulta, tá? O que é importante vocês analisarem, né? Todo um contexto, as particularidades da fase adulta, quais as doenças que acometem mais, qual a realidade, né, daquele local específico que vocês vão treinar.
Então, que seja um contato que seja relevante, né? Porque você pode estar lá, às vezes você vai dar um treinamento numa empresa uma vez, e às vezes a empresa contratar você porque sempre, né, foi um contato relevante, né? E aí sempre eles estão pedindo que você volte, então que vocês façam tem esse vínculo. Existe uma proporção, né, que você possa fazer esse planejamento, fazer com que essa atividade que você, por exemplo, deixou, que você treinou, que você começou a modificar, tem um tempo, né, para fazer com que aconteça, seja um ambiente favorável, onde você for fazer a palestra, fazer o tipo de acompanhamento, que sejam encontros frequentes, né, que você tenta trazer com que esse primeiro contato seja relevante, seja frequente, fazendo com que você mude a realidade, porque às vezes você vai no local e falar uma vez aquele assunto, é difícil, né, às vezes um assunto você tentar modificar, né? E aí fazer com que tenha adesão ao tratamento, fazer com que tenha essa eficácia nessas etapas, principal identificação do problema daquela empresa ou daquele grupo. Vocês fazerem o quê? Exemplificar, apresentar técnica, exemplificar, trazer, discutir os problemas que eles vivenciam. Então, determinados grupos, eles gostam de falar, e vocês só vão ter também experiência ouvindo e tentando modificar aquilo que eles estão pedindo, trazer para a realidade de vocês. A importância, né, da anamnese, caso vocês estejam acompanhando esse tratamento. Elaboração de uma ação, fazer com que esse paciente, ele tome as rédeas, né, dessa vida dele, fazer com que ele mude, fazendo com que essa ansiedade se modifique, né, trazendo ele faça, né, ele vá para a ação, para fazer, porque acontece muito, né, você vai treinar, ou você vai passar um tipo de plano alimentar para aquele paciente, e simplesmente aquele paciente não tem nenhum tipo de... Ele começa a não ter nenhum tipo de interesse, né? Então, se você não tornou aquilo atrativo, não resolveu o problema dele, ele vai, né, você vai perdendo desinteresse. Então, essa estratégia da solução, esse tempo, essa paciência, fazer com que gere essa disciplina, você reavaliar essas estratégias. Então, uma situação problema, lá que eu falei com vocês, a situação problema, fazer com que tenha resultados, consequentemente, vai ocorrer, né, uma mudança. E aí, o que a falta dessa adesão, o que entender, por que aquele paciente não está tendo adesão ao tratamento? Ele está indo e não está tendo resultado, volta de novo, não está tendo resultado. A gente tem que entender primeiro as dificuldades, né, esses erros alimentares que ele está tendo. Existe, né, esse preconceito em determinadas... às vezes ele, né, isso é da cabeça do paciente, algum tipo de preconceito, a baixa autoestima, dietas, né, restritivas, favorece com que todos esses fatores, né, ficam em círculos, né, para esse paciente. Efeitos rápidos, porque essa falta de adesão, porque ele quer começar e ele acha que na primeira semana ele vai perder muitos quilos, ele acha que vai resolver, né, esse problema, que vai, enfim. E aí você mostrar para ele que alguns resultados demandam tempo, né, e esse medo desse auto-julgamento.
que eles têm em relação às pessoas. E de alguma certa forma vocês motivem, tá? Tanto de uma forma de ter uma saúde, de prevenir doença, que eles possam, né, de uma forma ter saúde e fazer com que, consequentemente, eles controlando isso, vai vir de uma forma externa essa redução, vai reduzir as queixas, vai ter, se a pessoa começa a perder peso, modificar, a pessoa começa, todo mundo nota, ai, perdeu tanto peso, nossa, tá tão bem, então, assim, começa um movimento externo, né? Existe também os 5 estágios, né, de autodescoberta, que em relação esses cinco estágios de pré-contemplação, contemplação, decisão, preparação, ação e a manutenção. Então, a partir do momento, né, que o paciente vai verificar, aquele grupo vai verificar, perceber que tem que ter uma mudança, que existe a necessidade de mudar, tomar essa decisão, né, se preparar para essa mudança e ação, sair, né, desse papel e cair para ação e manter esse resultado, porque o que mais acontece hoje é o que, gente? Esse efeito sanfona, esses pacientes que modificam, enfim, de tanto tempo faz esse movimento todo, perde peso, aí depois ganha tudo de novo. E cada vez que vai ganhando, parece que ganha o dobro e fica pior. Então, manter é o principal foco que vocês têm que acompanhar, tá? E aí vocês podem utilizar, por exemplo, para exemplificar que eles gostam muito, tá? De utilizar medidas caseiras, vocês explicarem, né, as quantidades, explicarem qual a proporção que eles devem se alimentar. Então, principalmente, o principal foco é ajustar essa quantidade, tá? Então, existem, né, essas formas caseiras, vocês podem demonstrar, mostrar em livros, tá? E aí a gente vem, para a gente finalizar, a parte do idoso, tá? O idoso a gente sabe que, obviamente, é um processo natural, é progressivo, e aí ocorre o quê? Esse momento, né? A gente tem que entender um pouco a realidade deles, começa uma modificação psicológica, né? E essa mudança familiar, onde às vezes ele tem essa dependência da família, e aí já começa a ter essa alteração psicológica, essa vulnerabilidade, essa perda da autonomia, né? Isso é muito difícil para o idoso ter essa perda dessa autonomia, essa independência, que, né, ele começa, antes era independente demais, e aí fica dependente. Então, a dificuldade em relação a alguns tipos de acesso, preparo, consumo dos alimentos, então, às vezes, com o tempo, eles não vão conseguir mais cozinhar. Então, fazer com que você comece a capacitar, que ele tenha esse autocuidado, o planejamento em relação ao acompanhamento de saúde, né, de patologia, fazer com que ocorra novas maneiras, né, você modifique um pouco essa realidade, trazendo qualidade e autonomia, de uma certa forma, independência para eles. Eles querem continuar com essa independência. Então, a educação, ela vai influenciar, né, vocês capacitando. Imagina, eles têm um conhecimento, né, conhecem os alimentos, tem alguma informação, mas não tem o que? Esse conhecimento, né, porque às vezes estão portando uma patologia, alguma coisa, e não sabe o que comer, não sabe o que fazer, escutou fulano de tal falando, e aquilo às vezes não, né, quase sempre são ideias, né, infundadas.
Então, que tem esse planejamento, que vocês trabalham, eles gostam muito de trabalho em conjunto, de grupos, que eles têm o quê? Sociabilidade, fazer com que esse grupo, né, se valorize, tenha participação ativa, seja que é humanizada, que vocês possam acolher. Trabalhar com idoso também é muito bom, muito legal. Saiba lidar com esse processo de envelhecimento. Então, assim, quem gosta de idoso, gente, a população está envelhecendo e vai ser um número maior, então a área mais promissora para se trabalhar é a área de geriatria, tá? Trabalhar com idoso. E aí que possa, né, trazer de linguagem mais clara para eles, que eles gostam de sentir útil, né? Então, que vocês possam trazer aplicabilidade nesse grupo, com atividades que sejam progressivas, que sejam complementar, que vocês possam sempre atender em grupo ou de uma forma individual. Eles gostam muito de socializar, eles gostam muito de uma festa, de comer, mas que tudo seja uma forma saudável, né, que tem essa rede de apoio, tá? Considerações estratégicas, né? A forma que convida, né? Alguns pontos estratégicos, que às vezes eles estão muito depressivos, fazer com que às vezes esse idoso saia de casa para um convívio, isso é muito bom, a família às vezes quer muito, então ter esse convite seja estratégico, que os temas que forem abordados lá, que sejam temas atrativos para eles, né? Porque aí você começa a ter esse movimento de interesse, que os locais das atividades, né? Elas sejam atrativas, que tenham, né, nesse grupo, né? Geralmente, quando tem as referências do idoso, existe um coordenador, existe uma equipe de saúde que vai dar essa instrução, que vocês possam ter, né, um planejamento, uma metodologia, né, para vocês trabalharem. Que esse processo seja de uma forma que vocês levam esse conhecimento, né, que vocês comuniquem, né, com esse grupo, que vocês começam a ter noção que ocorre uma diminuição sensorial, né, por isso que às vezes eles colocam sal a mais numa comida, porque eles não sentem mais aquele sabor, principalmente quando um dos fatores, né, um de N fatores, por exemplo, se a gente tem um desgaste das nossas papilas gustativas, a gente tem essa percepção reduzida, né? Então, a gente faz muito isso, às vezes, quando a gente escova, não utiliza o limpador de língua, mas escova, isso faz com que isso reduza, né, as papilas gustativas. Essa redução da visão, da audição, é muito engraçado, assim, quando vocês estiverem em grupo, tem que falar alto, porque eles não escutam, é muito legal trabalhar com idoso. Então, tem que falar alto, tem que falar a língua deles, a gíria deles, começa a aprender. Eles começam a ter o comprometimento de voz. Então, quando eles estiverem falando, que vocês possam chegar perto para ouvir, né? Que tenham um carinho, né? Vocês tendo um carinho, que tenha essa interação neurológica com eles, entendam um pouco nessa capacidade de ler, escrever, falar, né? Que fica comprometida, fica reduzida, às vezes ele, né, devido às dificuldades, né, de visão, enfim, dentre outros, isso muda, e que seja estabelecida essa linguagem, né, que deve contemplar essa habilidade, que vocês possam falar a língua dele, de conforme esse déficit, né, que eles têm, que vocês possam entrar nessa realidade, tá? Existem materiais que eu vou mostrar para vocês, o Guia Alimentar do Idoso, algumas orientações de algumas doenças crônicas, né, não transmissíveis, algumas atividades, por exemplo, para eles aprenderem a ler rótulos de alimento. Então, várias formas vocês podem utilizar para ter esse treinamento, tá?
E se tiver, por exemplo, um grupo com alguma necessidade especial que vocês possam aprofundar em algum tema, tá? Então, a técnica de algum tipo de oficina, que eles amam fazer também oficina, que tem uma metodologia que seja oral, que vocês possam entrar na linguagem, é a mesma coisa, entrar na linguagem, que vocês possam facilitar esse autoconhecimento, que vocês possam ter essa percepção, essa necessidade de alguém estar coordenando, o outro observando, o outro exemplificando, cada um com a sua função, mas fazendo como eu falei, que quem estiver coordenando, alguém possa o quê? Ler e ver aquela situação, né, mais à frente. Só que esse grupo, geralmente, quando você começa a estabelecer, é um grupo que fica muito unido. Então, instrumentos, né, que você tem que utilizar. Então, técnicas para tem relaxamento, alguns textos, né, de aquecimento, para eles começarem a entrar, né, na dinâmica da palestra, algumas temáticas, tá? Algumas aulas que sejam expositivas, alguns questionários, algum tipo de transmissão de conhecimento, tá? Que seja, obviamente, se tiver algumas particularidades, né? Que você vai, às vezes, falar com, por exemplo, com um grupo de idoso e que seja um grupo de referência de Parkinson. Então, sim, vocês não vão trazer atividades, né? Que vocês vão ter, que precisa de técnica, né? Para escrever. Então, que vocês possam entender essa realidade para aplicar essas atividades, esses conhecimentos. E assim, os idosos, quando eles começam a socializar, eles têm aquele grupinho fechado e é muito legal. É um grupo muito bom de se trabalhar. Como eu falei, é uma das áreas mais promissoras, né? E que a nutrição ainda está desenvolvendo prestando atenção muito pouco ainda nessa área, mas quem gosta da área é uma área muito promissora, tá? Existe alguns materiais, né, que sejam lúdicos, mesma coisa, gente, apostila, algum folder, alguns jogos de baralho, eles adoram, algum tipo de joguinho, se é certo ou errado, ou mito, verdade, ou um cardápio que seja equilibrado ou não, eles adoram, adoram. Algum tipo de palavra-chave, né, algum tipo de avaliação que vocês possam utilizar. E aí vocês vão começar a ver diferença, por exemplo, de cada encontro. Uma coisa que você falou, depois no outro encontro, né? Vocês possam aplicar um questionário, analisar, né, o que eles escreveram, e aí ver a evolução, né? Avaliar pode ser questionamento oral, ou de opinião, ou algum curso de culinária. Tudo isso vai auxiliar, tá? Isso vai auxiliar eles. Isso vai auxiliá-los. E aí, pessoal, para a gente estar finalizando, o que eu vou fazer? Na próxima aula, a gente vai ver só de uma forma individual essas faixas etárias, tá? A gente vai começar a aprofundar agora nas faixas etárias e como a gente pode trazer, como que a gente pode aplicar, né, uma atividade em cada faixa etária. Então, eu vou pedir para vocês como trabalho, para vocês aplicarem, como que vocês possam falar com os grupos, por exemplo, de crianças. Em média, vocês vão dar palestra em crianças que têm 8 anos, adolescentes de 13 a 15 anos, qual o tipo de atividade que vocês possam fazer,
e com idoso, tá? Então, vocês vão fazer como atividade... Vocês estão me ouvindo? Pessoal, tá ouvindo? Então, como se vocês fossem... É como se vocês fossem dar passar sobre um tema. Vocês vão escolher um tema. Para idoso, eu vou falar sobre diabetes. Como se vocês escolhessem um tema e o que vocês passariam. Qual tipo de atividade vocês passariam? Eu vou fazer uma oficina, eu vou mostrar, por exemplo, os principais alimentos, refrigerante, os principais alimentos, obviamente, que o idoso consome, né? Com a proporção de açúcar, mostrar para eles. Então, vocês vão fazer dentro da realidade de criança, com 8 anos, adolescente, né? De 13 a 15 anos, e idoso, o que vocês possam, se vocês forem contratados agora, para ir até o local, tá? Para falar com esses grupos, o que vocês falariam de tema. Então, vocês vão colocar o tema. E eu quero que vocês... Eu vou, obviamente, para frente, eu vou explicar todo esse planejamento. Mas o que vocês... qual o tema vocês iriam abordar? E como que vocês iriam passar essa informação? Então, Carla, eu vou passar a informação lá, né? Então, por exemplo, o idoso, como eu vou seguir o exemplo. Então, eu vou fazer uma oficina. Nessa oficina, eu vou falar sobre diabetes. Então, eu vou falar, por exemplo, dos alimentos que devem ou não ser consumidos. Vou exemplificar pegando esses alimentos que mais eles consomem, mostrando a quantidade de açúcar pela proporção, né, por exemplo, do refrigerante, a quantidade, enfim. O que eu quero que vocês comecem a imaginar o que vocês vão fazer com essas faixas etárias. Deu para entender? Sim, Deus. Só queria saber se por acaso é para a gente fazer em todas as faixas etárias ou é para escolher uma faixa etária só? Escolhe uma faixa etária. Escolhe uma. Vamos, como eu pedi mais coisas, escolhe uma faixa etária. Ou criança de 8 anos, vocês vão colocar lá, faixa etária escolhida. Criança de 8 anos. Ou vocês vão falar para adolescente de 13 a 15, né, que eu falei. Ou idoso. Então, escolhe uma faixa etária e faça esses itens que eu te falei. Esses itens que eu pedi, qual tema que vocês vão falar, qual tipo de dinâmica que vocês vão utilizar, então vocês vão colocar isso para mim. Podem escolher uma faixa etária. Correto? Correto. O que eu vou pedir para vocês? Quem não me enviou ainda o trabalho da semana passada, pode me enviar, né? Porque alguns tiveram, acho, dificuldade de abrir o arquivo, e aí o pessoal no início da aula já conseguiu resolver. E aí eu vou pedir para vocês não esquecerem de... Eu também estou com dificuldade para poder abrir o arquivo. Eu não consegui fazer o exercício porque não está abrindo nem no computador, nem no celular, nem em lugar nenhum. Então, Ivan, ele falou que mandou de novo. Vou mandar mensagem para ele, então, que eu faço agora. Ele falou aí que enviou de novo, aí acho que a Gabriele pegou e verificou. Tá no grupo lá. Falou que tá no grupo. Tá, ok, eu vou lá ver. Ok? Então tá, pessoal. Aí semana que vem eu vou começar a entrar com qual? Lembra daquele guia das crianças até 2 anos? A gente vai começar a pegar os guias do Ministério para vocês começarem a aprender e entenderem a realidade ali das características, para vocês saberem como treinar,
entender um pouco a realidade de cada faixa etária para fazer, começar a ter essas experiências, o que vocês possam ajudar, tá? Ok? Carla, tem gente no grupo da turma falando que não entendeu. Se você puder resumir. Vocês vão escolher uma faixa etária. Ou criança com 8 anos, como se vocês fossem, gente, palestrar numa escola com crianças de 8 anos, ou qualquer local, com crianças de 8 anos, ou, por exemplo, com adolescente de 13 a 15 anos e idosos. Então, pode ser, por exemplo, se vocês forem na escola, como vocês vão palestrar para criança? Aí, como eu exemplifiquei, idoso, eu vou fazer uma oficina. Então, nessa oficina, eu vou falar sobre diabetes. Então, eu vou falar sobre os alimentos que eles devem evitar, que eles não devem evitar na alimentação deles. Eu vou falar sobre os alimentos que eles devem consumir. Eu vou fazer uma dinâmica mostrando a quantidade da proporção do alimento com a quantidade de açúcar. Isso são ideias, tá? Vocês podem ficar à vontade. Eu vou depois vou oferecer esses alimentos que contêm uma quantidade menor de açúcar, que sejam mais nutritivos para eles. Eu posso falar quais horários que eles devem consumir esse alimento. Enfim, quais tipos de receita que eles podem fazer com esses alimentos que têm menor quantidade de açúcar. Então, isso são várias ideias. Eu quero que vocês comecem a ser estimulados em relação a isso. Entendeu? Entenderam? Oi? Pessoal? Entendi, cara. Entendeu? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Isso vocês vão é livre. Então, cada um vai ter que criar a sua palestra, como se vocês fossem hoje contratados para escolher um desses grupos para falar sobre um assunto. O que vocês vão fazer lá? O que vocês vão falar lá? O que vocês vão apresentar? É isso. Eu vou falar de criança, eu vou falar sobre... Aí eu queria saber também. Aí, por exemplo, vou fazer uma gincana. O que eu vou falar na gincana, eu tenho que escrever como se fosse realmente um roteiro? Então, por exemplo, dinâmica vai entrar assim, tem que, para eu tentar entender, eu vou falar, a dinâmica vai ser, a gincana vai entrar numa dinâmica. Primeiro você vai falar sobre um tema, e aí vai ser uma dinâmica. E qual o contexto? Para eu tentar entender também, porque eu vou fazer gincana sabe? Para eu tentar entender o que vocês vão fazer. Gincana de quê? Qual vai ser o tema? Enfim, vocês explicarem. Porque se botar só dinâmica, como que eu vou saber que dinâmica é essa? É só gincana. Ou gincana de quê? Entendeu? Exemplifica, explica. Entendi. Tentar fazer o mais claro possível para você poder se achar, né? É como se hoje vocês fossem contratados. Hoje eu vou contratar a Monielle para falar para crianças com mais ou menos a faixa etária de 8 anos. O que você vai fazer lá? O que você vai entregar para essa pessoa que está te contratando? Como que você vai entregar o que você vai falar lá? Está vendendo o seu serviço. O que você vai entregar? É isso. Qual o tema que você vai falar? Qual o tipo de abordagem, né? Eu vou fazer em data show, vou falar sobre isso, vou fazer uma oficina, ou vou fazer vou fazer a dinâmica de gincana. Mas primeiro eu vou fazer uma explicação
entendeu? Vou falar sobre frutas. Então, vou falar primeiro das frutas, quais as frutas que têm um benefício, quais as frutas. Fazer um questionário, quais as frutas que eles mais gostam de comer, vou perguntar. Então, assim, que vocês possam, que eu possa entender o que vocês vão fazer mediante, vamos dizer, essa contratação, entendeu? Ok? Ok. Então tá bom, pessoal. Então até semana que vem. Quem não me enviou o trabalho aí, me envia, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Mas é uma coisa assim, que vocês vão tentar colocar no papel várias ideias que eu falei. Então, vou falar sobre frutos, não precisa nada super mega elaborado, porque vocês vão fazer isso para frente, mas que eu possa entender o que vocês vão fazer lá, tá? Ok. Então tá, pessoal, fiquem com Deus, boa noite, e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Manda mensagem, eu tiro alguns alunos, às vezes eles me procuram e eu vou tirando as dúvidas também por